Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Olá, Hiromaníacos! Tudo bom com vocês? Durante a semana nós colocamos em votação na página quem vocês queriam ver nesse Marvel Origins. E como ficou meio claro no começo, o Marvel Origins de hoje é sobre o Thor. E antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. E se você já é nosso inscrito e gosta do conteúdo, já deixa seu like aqui, beleza? Agora sim, vamos começar. Para vocês conseguirem entender melhor a origem do Thor, a gente vai ter que sair um pouco do campo dos quadrinhos e entrar na mitologia nórdica. Porque caso você não saiba, o Thor originalmente não é um personagem de quadrinho, ele é um deus da mitologia nórdica. E muitas pessoas durante muito tempo e até hoje acreditam que ele existe de verdade. Só que ele não é basicamente o Thor que a gente conhece. Eu vou explicar pra você como é que ele é de verdade. Na mitologia nórdica, Thor é deus do trovão e filho de Odin e Frigga. E foi cultuado por muitas culturas, inclusive os vikings. E as diferenças do Thor da mitologia nórdica para o Thor da Marvel começam já na aparência. Ao invés dele ser o Thor loiro que a gente conhece, com cabelos longos e aquela bosta toda, que usa seda, aquela merda. Ele é ruivo, tem olhos vermelhos e uma barba ruiva enorme. E além dele ser meio gordinho também. E ele foi usado de inspiração para criar o Thor da Marvel. Agora que você já sabe de onde ele veio, vamos entrar no Thor dos filmes, que é o que você veio ver aqui. No universo Marvel, Asgard é retratada como uma dimensão acima da Terra e existente nos 9 reinos. E lá vivem os deuses nórdicos, eles meio que encaixaram a mitologia nórdica no universo Marvel. E todos os deuses dessa mitologia vivem em Asgard. E lá, a Terra é conhecida como Midgard. Então sempre que eu falar Midgard aqui no vídeo, eu estou me referindo à Terra como eles conhecem lá na dimensão de Asgard. E a maneira que eles usam para ligar a Terra a Asgard é uma ponte de arco-íris, que viadagem, que é controlada por Heimdall. E todos esses 9 reinos são controlados e vigiados por Odin, que é o deus soberano. E Odin decidiu ter um filho que era tanto de Asgard quanto de Midgard. Ou seja, ele queria um filho que fosse metade asgardiano e metade terráqueo. Ele então veio aqui para a Terra e conheceu a deusa Dia, que era uma deusa aqui da Terra. Eles então tiveram um filho que nasceu numa caverna da Noruega. Ou seja, o Thor é metade asgardiano e metade norueguês. Odin então pegou essa criança e levou para Asgard para criar junto com sua esposa Frigga. E abriu um parênteses aqui. Na mitologia nórdica, o Thor é filho originalmente de Frigga e Odin. Ele não é metade aqui da Terra. Quando o Thor fez 8 anos, Odin ordenou aos elfos que construíssem o Mjolnir. E decretou que o martelo só ia ser entregue ao Thor quando ele fosse digno de empunhar esse martelo tão poderoso e encantado por elfos. Então Thor passou a se dedicar para ser digno, a levantar batalha após batalha. Enquanto isso, para ele não ter que lutar de mãos abanando, o Odin deu para ele um machado que era mais ou menos encantado, era meio merda perto do Mjolnir, chamado Jamjord. Por que eu estou segurando um machado imaginário aqui? A primeira vez que o Thor veio à Terra foi no século 9 para ter um encontro com os vikings, que tinham extrema adoração por Thor. Eles tinham meio que uma religião lá da qual o Thor era o deus máximo, supremo. É tipo a sua religião, Isabelle. É. E ele ficou aqui na Terra durante uns anos, até que um grupo de vikings assassinou uma aldeia inteira em nome dele. E ele ficou muito triste, achando que ele tinha influenciado as pessoas a fazer aquilo. E ficou, ah meu Deus, morreu um monte de gente por minha causa. E ele então voltou para Asgard. E as religiões vikings e que veneravam Thor foram morrendo ao longo dos anos, porque ele não dava mais sinal de que ele existia. Depois de voltar para Asgard, Thor continuou a vida dele lá em batalhas e mantendo a paz nos 9 reinos e tal. Até que Odin percebeu que o Thor já era digno de empunhar um martelo. Então Odin tornou Thor o maior guerreiro de Asgard. E isso fez com que Loki ficasse com mais inveja ainda do Thor. E depois de muito tempo, durante a Segunda Guerra Mundial, já tinha se passado o quê? Depois de 11 séculos, Thor voltou para a Terra. E como ele não sabia o que estava acontecendo, quais pessoas eram do bem, quais pessoas eram do mal, os lados e tal, tudo mais, ele foi convencido a ajudar os alemães na Segunda Guerra Mundial. Ai, que burro, tinha que ser loiro. Sim, gente, o Thor ajudou o Hitler. E o cabelo é vermelho. É, mas foi por pouco tempo. Logo depois que ele percebeu que a intenção de Hitler era matar todo mundo e dominar o mundo, ele mudou de lado e ajudou os invasores, que na época estavam lutando lá com a Hydra, com a Caveira Vermelha e tal e tudo mais. Depois disso, ainda no século XX, começou a rolar uma guerra em Asgard, entre os deuses de Asgard e os gigantes de gelo. E essa guerra começou porque o Thor violou um acordo entre esses dois mundos.
E aí eles começaram a guerrear lá. Foi mais ou menos o que aconteceu no primeiro filme do Thor. Odin então ficou puto com Thor e mandou ele pra Terra. E como se não bastasse tirar o Mjolnir dele, seu Odin é muito mal. Para que o Thor aprendesse a ser uma pessoa humilde e mais digno de ser um deus, ele fez o Thor esquecer que era um deus e que ele era o Thor e que Asgard existia, e mandou ele numa forma humana chamada Donald Blake. E como se não bastasse ele ser um ser humano, ser um martelo, ser a divindade de ser um deus de Asgard, ele tinha uma deficiência na perna. Com sua nova identidade, Thor, ou Donald Blake, que era que ele era agora, era um jovem estudante de medicina com um probleminha na perna, e em suas horas vagas ele cuidava de pessoas doentes. Olha que legal. E foi aí que ele conheceu a Jane Foster. E ele foi vivendo assim, normal, até que quando ele ficou de férias, ele sentiu a vontade, que na verdade não era uma vontade, era o Odin mexendo com a cabeça dele, de passar as férias na Noruega, que foi onde ele nasceu. E bem nessa época que ele foi viajar para a Noruega, uns alienígenas feitos de pedra pousaram aqui na Terra. E esses alienígenas se chamavam Invasores de Saturno. Eles pousaram aqui com a intenção de dominar o mundo. E um cidadão lá da Noruega avisa as pessoas que viu alienígenas, estão chegando e tal, só que ninguém dá bola pra ele. Só o Thor. O Thor acreditou nele. Só que ele não era o Thor na época, ele era o Donald Blake. Mas mesmo sem poder fazer muita coisa, ele começou a investigar essa chegada de alienígenas e tal, procurar e tudo mais, tudo. Enquanto ele tá lá procurando pistas, ele tropeça na nave dos alienígenas e os alienígenas veem ele lá e querem matar ele. E ele então, fugindo dos aliens, entra numa caverna. Só que o que ele não sabia é que aquela caverna foi o local que ele nasceu há milênios atrás. E ele desesperado, sem saber como se defender dos aliens, não tem nada pra ele usar lá de arma, ele pega um pedaço de madeira qualquer que tava no chão e vai lutar com os aliens e tal. Ele bate no chão e aquele pedaço de madeira vira o Mjolnir. Só que ele não fazia a mínima ideia do que era aquela merda, porque ele não sabia que ele era o Thor. E quando ele pega o martelo, ele vira novamente o Thor, o corpo dele, só que ele ainda não tinha a memória de Thor. Ele só tinha o corpo e o martelo. E tinha uma mágica que era mais ou menos o seguinte. Ele tava com o martelo, beleza. Ele era o Thor. Ele soltava o martelo. Ó, tá flutuando, aí, flutuando, efeito. Ele soltava o martelo, ele voltava a ser o Donald Blake, com a perna ruim. Martelo, Thor. Sem martelo, Blake. Essa era a vida de Thor. E o Thor então conseguiu vencer esses alienígenas. E depois ele passou mais um tempo na Terra, vencendo, lutando contra algumas coisas e tal. Até que ele se depara com o Loki, que vai lá em Nova York ver se ele tá vivo, atormentar ele, essas coisas que o Loki faz, né? Aí quando ele vê o Loki, ele se lembra de quem é o Loki, de quem é tal, só que ele não lembrava que o Loki era o irmão dele. Porque enfim, as memórias estavam voltando aos poucos, não estava tudo claro na cabeça dele, de que ele era o Thor. Só que mesmo sem lembrar de muita coisa, ele sabia que a fraqueza do Loki era água. Sabe que o Loki toma banho? Reflita. E o Loki então tenta manipular a mente do Hulk pra causar caos lá e pra matar o Thor e atormentar o Thor, porque o Loki é do mal, né? Ele gosta que ele é zoeiro. E eis então que pra ajudar o Thor nessa batalha vem o Homem de Ferro, a Vespa e o Homem-Formiga. E surgem então os Vingadores. E depois de derrotar o Loki, eles veem que eles formam um bom grupo de heróis e falam: olha que legal, a gente sabe fazer as coisas juntos, vamos formar os Vingadores. Olha, muito legal isso, vamos sim formar os Vingadores. E surgem então os Vingadores. E depois de muitos anos se dividindo entre os Vingadores e Asgard, o Thor se torna muito conhecido aqui na Terra, as pessoas começam a gostar dele, só que ninguém acredita que ele é o deus de Asgard de verdade, eles acham que ele é só uma pessoa com superpoderes igual aos outros Vingadores. Até que Thor então decide ficar definitivamente em Midgard, a Terra, não vou falar Midgard, vou falar só Terra, é mais fácil. Ele tomou essa decisão por dois motivos. O primeiro é porque ele tinha se identificado muito com a Terra, com os Vingadores, ele criou um amor lindo pelos mortais. E o segundo fator era o seu amor por Jane Foster. Só que o Odin não aprovava esse relacionamento, porque ele era um deus e ela era um mortal. E ele não permitiu que o Thor revelasse para Jane Foster que ele era realmente o Thor, deus de Asgard. Ela continuou achando que ele era o Donald Blake, o Perneta. Que mancada, mano, que mancada. E isso gerou uma situação meio estranha, ficou tipo um triângulo amoroso entre o Thor, o Donald Blake e a Jane Foster, só que esse daqui, que é o Thor e o Donald Blake, era na verdade um só, o Thor. E essa aí não era pra ser um triângulo, era pra ser uma reta, mas... Como ele sabia que aquele relacionamento com a Jane não ia dar em nada, ele voltou pra Asgard e ele voltou a ter contato com a antiga amiga de infância dele, a deusa Sif. E eles então se apaixonaram, se casaram, Asgard, deusa de Asgard. Agora vem um capítulo meio engraçado da história do Thor, que é quando ele vira um sapo. Tudo começou quando o Thor beijou uma dona de casa que estava sendo controlada pelo Loki e virou um sapo.
E o Thor então conheceu alguns outros sapos no esgoto e fez amizade com os sapos. E ele convenceu os sapos do esgoto que ele era mesmo o deus Asgard, que ele era o Thor, de verdade. E ele então liderou os sapos numa guerra contra os ratos. Enquanto isso, o Loki, lá em Asgard, fica lá cascando o bico. Ah, otário, se fudeu, fica aí com os sapos, idiota, que eu fico aqui governando o Asgard, otário. E para que ninguém desconfiasse que o Thor estava sumido, o Loki arrumou um sósia do Thor. Esse sósia se chamava Harok. E uma outra parte do plano do Loki era adiar as eleições para rei de Asgard, para que o plano dele não desse merda. Porque já pensou se esses Harok viram o rei de Asgard? Ia dar muita merda, né? Enquanto isso, aqui na Terra, enquanto o Thor estava tentando recrutar os crocodilos para lutar contra os ratos, ele se deparou com um vilão flautista que estava controlando os crocodilos com a flauta dele para levar eles embora, para ele queria os crocodilos. Só que o Thor precisava dos crocodilos, então o que ele fez? Com um super salto de sapo, ele tomou a flauta do flautista. Só que aí depois de um tempo, o flautista acabou encontrando eles e ele então convenceu o flautista a ajudar ele a levar os crocodilos para a batalha contra os ratos. Depois que os sapos, liderados pelo Thor, conseguiram vencer os ratos, foi nomeado um novo rei dos sapos e o Thor voltou para Asgard, ainda na forma de sapo. E quando o Thor chegou em Asgard, ele encontrou o Loki lá na maior cara de pau, desmascarando o Harok, falando que o Mjolnir dele era falso, e que ele estava imitando o Thor, e que ele queria dominar o rei, e que ele era o filho da mãe, só que o plano era todo do Loki. O Loki é um desgraçado. Aí quando o Thor chegou, ficou todo mundo assim: o que tá acontecendo? Porque ele ainda estava na forma de sapo, e ninguém sabia o que tinha acontecido, não sei o que. Aí o Loki falou: oh meu Deus, então deixa eu desfazer esse encanto aqui, não fui eu que fiz, mas enfim, eu vou desfazer, né, porque é meu irmão, vou ajudar ele, porque eu sou um bom irmão. Aí ele desfez o encanto e o Thor voltou à sua forma normal. É isso aí, galera, a gente vai parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e tem muita história do Thor ainda. Então se você gostou da história do Thor e quer saber mais sobre ele, deixa seu like aqui embaixo, porque se a gente chegar a 150 likes nesse vídeo, a gente vai fazer a segunda parte, beleza? Tem muita coisa ainda, tem o ciclo Ragnarok. O Ragnarok é um ciclo que acontece lá em Asgard e o Thor dá um jeito todo complexo lá pra pôr fim nesse ciclo. Mas é muito louco, então se você quiser saber, deixa seu like. Esse vídeo era pra ter sido postado no sábado agora. Só que quando eu estava gravando o que vocês assistiram até aqui, a bateria da câmera acabou e não gravou o final do vídeo. Então o que eu fiz? Eu postei a paródia, que se você não sabe tá aqui na descrição, porque não dá pra pôr vídeo aqui, que bosta. E por causa disso, acabou não gravando a parte que eu agradeço a vocês pelos 1000 inscritos. Sim, gente, essa semana a gente finalmente bateu os tão sonhados e almejados 1000 inscritos desse canal, graças a vocês que compartilham, que deixa seu like aqui, que comenta, que apoia a gente e que mostra pros seus amigos, e vocês são demais, é tudo graças a vocês. E eu não sei se um dia esse canal vai ser alguma coisa grande, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que ele falhe, pode ser que a gente morra, pode ser que acabe o mundo, pode ser que todo mundo morra, enfim. Enfim, mas se algum dia for alguma coisa grande, eu quero que você saiba que isso começa hoje, começa aqui, começa agora, por causa de você. Poxa. E a nossa próxima meta agora é 10.000 inscritos. Aí depois é 50, depois é 100. A gente não vai aumentar o canal em 10 vezes fazendo só o Marvel Origins, né? A gente vai aumentar o conteúdo proporcional ao número de inscritos que a gente vai chegar. Vai ter muito mais conteúdo, gente, muito mais coisa. Vídeos de curiosidades e tal, sobre crossovers de Marvel e DC. Vai ter demais, gente. Vai ter o DC Origins vai também. Vai ter umas 2 semanas aí, vão ter vídeos todo dia. E é isso aí, galera. Obrigado por tudo. Um beijo. E até a próxima. E esqueci de falar que vocês vão me ver mais aqui. Mas no próximo vídeo eu falo. Tchau.